Olá, olá, boa noite a todos e todas. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Meus cabos. Meus cabos me ajudando. Só um minutinho, gente. Foi. Agora consegui. Eu vou esperar aí uns minutinhos para ver se aparece mais alguém. Enquanto isso, eu vou disparando umas mensagens aqui para vocês que estão chegando aos poucos. Lembrá-los que nós temos nosso encontro síncrono nesse momento. Então, enquanto a gente espera aí alguns minutinhos nossos colegas, eu vou eu vou disparar algumas mensagens aqui pro pessoal que está chegando, lembrando do nosso compromisso, ok? Então, pessoal, já já começamos. Vou esperar alguns minutinhos aí a galera chegar, quem tem que chegar. E enquanto isso, eu vou disparar algumas mensagens aqui pro pessoal, tá?
Pessoal que foi entrando, só tem que lembrar de clicar na sua presença lá no portal, tá bom? Não pode esquecer. Já estou terminando aqui as mensagens e a gente já inicia, tá bom? Olá, olá, olá. Então, já mandei mensagem para todo mundo aqui, já deu para gente, é, deu para gente mandar mensagem para todos, lembrar da aula, enquanto a gente tinha um tempo, tá? Eu vou projetar agora aqui para vocês a minha tela. E aí, nessa tela de projeção, a ideia é que a gente vá, nesse primeiro momento, discutir um pouquinho sobre a disciplina e já dando a aula, tá? Então, eu vou, se você já viu o, o vídeo de abertura, deixa eu ver. O vídeo de abertura, né? A nossa sala virtual tem essa carinha aqui. Eu tô com a turma de Água Boa aberta, mas para todos os polos vai ter a mesma carinha, tá? Então, se você já abriu, você viu esse primeiro vídeo aqui que a gente colocou, falando um pouquinho sobre como é que vai ser a nossa disciplina, como é que ela funciona, o que que ela tem de interessante, como que a gente vai trabalhar, ok? É, e aí, aqui eu já venho dentro do portal explicando como é que anota, né? Então, se você já fez outras disciplinas, você já sabe mais ou menos como é que funciona o, a, a ideia das atividades avaliativas, avaliação regular e o seminário integrador. Aqui vão ficar sempre as nossas aulas gravadas. Eu sempre que puder vou colocar avisos, tá? Nessas próximas semanas aí, lembrando vocês de atividades, lembrando vocês de postar as atividades da semana, ok? A gente tem um texto didático, é um texto, né, bastante didático, né? Um texto didático, bem didático. E que eu gosto bastante de trabalhar dentro dentro dessa aula expositiva, assim, que a gente faz, tá? Então, o nosso texto didático está aqui nesse link, eu vou aproveitar também e vou colocar aqui no nosso chat esse link do texto didático, para você ir abrindo, se você conseguir. Em paralelo, eu vou aqui conversar com vocês um pouquinho sobre a disciplina, sobre mim, e a gente já inicia a unidade 1, tá?
Então, essa disciplina chama-se Fundamentos de Educação à Distância. Então, boa noite, né? Hoje, 19/2, pós-feriado, nós iniciamos a disciplina de Fundamentos de Educação à Distância. Eu trabalho, né? Eu particularmente comecei com a educação à distância, eh, antes da pandemia, mas durante a pandemia vi que eu gostava do trabalho, né? Que dava tratar sobre educação à distância. Eh, eu lembro mais uma vez a vocês que tem que clicar lá na presença dentro do portal, tá? Não pode esquecer disso. A gente tem aqui uma disciplina muito interessante, então eu sou professora Águida, já trabalhei com educação à distância, a minha formação é engenharia química, mas eu tenho especialização em educação à distância, gestão e tutoria, e gosto bastante do trabalho, é, do desafio, né, que é lecionar à distância para a ciência exata, para ciências da Terra e exatas, então eu gosto bastante disso. Eu gosto de pensar, né, que a gente consegue desenvolver o aluno através do nosso material didático, através de várias ferramentas, né, então eu gosto do uso dessas ferramentas digitais para desenvolver o processo de ensino-aprendizagem dos estudantes, tá? Então, eu vou trabalhar com a disciplina de Fundamentos de Educação, com esse componente curricular, e, basicamente, esse componente, ele vai estar dividido em 3 grandes frentes, que são os temas das nossas aulas, né, de hoje e das próximas quintas-feiras. A primeira unidade vai trabalhar com educação aberta à distância, aspectos conceituais e de convergência. Na unidade 2, a gente vai trabalhar com a educação à distância, recursos, práticas e pessoas. Na unidade 3, a gente vai falar de estilos de aprendizagem no contexto da EAD, tá? Eu vou parar 2 segundos a minha apresentação para eu abrir aqui o PowerPoint dessa aula. Me dá um minutinho. Eu esqueci de abrir o PowerPoint. Mas eu vou deixar ele em stand-by aqui. Então, a gente tem 3 grandes frentes, né? E aí, como é que a gente vai trabalhar nessas frentes? Então, cada unidade, a gente tem uma atividade de fórum, tá? Então, antes de começar a explicar o conteúdo, eu vou falar da atividade de fórum. Então, eu vou falar da atividade de fórum e vou falar da entrega de arquivo, como é que vai funcionar. Na atividade de fórum, a ideia é que você responda essas 3 questões
de forma íntegra. Então, assim, no sentido com o que eu quero dizer a integridade? Eu quero dizer, não faça com auxílio das inteligências artificiais, faça a sua resposta. A gente vai avaliar clareza e autoria, então, se tiver cara, né, de ChatGPT, você vai perder pontos aqui. Então, escreva naturalmente como você escreve, acho que é muito mais fácil do que botar em ChatGPT. A gente está ficando muito, a gente está ficando tímido, né, de escrever como a gente escreve, ou de mostrar como é a nossa escrita, né, porque no ChatGPT você enxerga tanta clareza, e aí na maneira que a gente escreve, a gente se denuncia, né, quer dizer, denuncia nossas próprias vulnerabilidades ali na escrita, inclusive das nossas confusões mentais mesmo, é isso que eu quero dizer. Então, escreva e se perceba ali na escrita, não precisa, você não precisa se policiar tanto assim, tá bom? Então, escreva de forma genuína, respondendo as questões, que vai ser mais fácil para você, tá? Então, a gente tem essa atividade de fórum e tem uma atividade que é uma atividade de entrega de arquivo. Tá aqui. Bom, qual que é a ideia dessa atividade de entrega de arquivo? A ideia é que durante a administração, você faça um resumo, tá? Um resumo manual. E esse resumo manual, ele tem que estar mais ou menos com essa cara, que é uma folha dividida entre palavras-chave, anotações e uma área de resumo. Então, assim como essa página aqui tá aqui dividida, ó, então eu tenho aqui uma, uma parte central, eu tenho palavras-chave e eu tenho aqui um resumo dessa atividade, tá? Então, esse método se chama método Cornell de resumir as coisas. Por que que a gente pede essa atividade de entrega para vocês? A ideia é que durante, você acompanha a aula sincronamente, e que durante essa ministração você faça suas notas, que é muito mais fácil do que. E aí, depois que eu terminar a aula, você já tira a foto e já coloca dentro do sistema. Então, a ideia é botar uma atividade que seja fácil de fazer durante a aula síncrona, tá? Então, como que você vai fazer na sua casa aí? Você vai pegar a sua folha, você vai dividir nessas partes aqui, ó, tá? Se você for no Canva, se o Canva vai botar no lugar. Tem gente que tem mais aptidão no Canva, talvez eu não tenha aqui um modelo aqui. O Canva tem modelos prontos do método Cornell, porque é uma técnica de estudo mesmo, tá? Então, a ideia é que para que essa aula síncrona não fique enfadonha para você, não fique cansativo, tá bom? Então, o próprio Canva tem aqui o modelo do método Cornell. Eu vou clicar aqui só para personalizar o modelo, só para a gente enxergar, tá? Ele tá carregando lentamente. Aqui. Então, o método Cornell basicamente então, vai falar, né, o que que é o título da aula. Então, você vai escrever o que aqui? Fundamento de Educação à Distância. O título da aula é Educação Aberta e à Distância, Aspectos Conceituais e de Convergência.
Então, escreva manualmente. Então, você vai ter que fazer isso na sua folha aí de caderno e tal. Aqui você vai fazer a área de palavras-chaves. Então, geralmente, durante a aula, a gente vai falar palavras importantes sobre o tema. Coloca aqui. Aqui basicamente são as notas mesmo de aula, as notas daquela aula, coisas legais, uma tabela legal que você viu e vai reproduzir no seu caderno. E aqui basicamente vai resumir a sua aula. Isso aqui tem que dar uma página, tá? A ideia não é se estender demais, a ideia é que você consiga pegar essa folha e olhar esse resumo e falar assim, bom, com esse resumo eu consigo entender bem a aula. Então, essa aqui é um exemplo, né? O Canva tem aqui vários modelos com vários fundos, né, coloridos e tal, mas basicamente é uma divisão simples aqui da folha, de 3 partes, então vai ter um pedaço de sumário, né, que é esse aqui do canto esquerdo, ou a parte central, que são Fredson, sim, só tem 2, só tem eu e você, é isso mesmo. Mas eu tô deixando gravado e o pessoal pode acompanhar depois em outro momento, tá bom? E aí, a parte de notas tá aqui, né? E aí, aqui o summary é tipo um resuminho mesmo dessa aula, tá? Então, a ideia aqui da atividade do método Cornell aqui é uma atividade mais simples do que a gente pensa, tá? É uma atividade de resumo da aula. Então, a minha ideia é sempre que você a gente inicie, né, o conteúdo, você pegue sua folha e já começa a fazer o seu resumo, e aí no final da aula você já consegue fazer a entrega do seu arquivo, tá? Você consegue fazer a entrega do seu arquivo. Vou fechar aqui, e a gente inicia vou pegar mais um aqui. Vou pegar meu arquivo que está aqui. Então, a gente vai iniciar o conteúdo mesmo, propriamente dito, de Fundamentos de Educação à Distância, o tópico 1, tá? A gente vai falar sobre educação aberta à distância, os aspectos conceituais e de convergência. Nesse capítulo, a gente tem o intuito de fazer você compreender, né, esses conceitos, significados da educação à distância, aberta, o ensino híbrido, analisar essas modalidades educacionais, a fim de da gente comparar semelhanças, distinções, a gente refletir um pouquinho sobre os aspectos da autonomia, né, que é um tópico super importante quando a gente fala de educação à distância, tá? Quando a gente fala de educação à distância, a gente sempre pensa, né, assim, não intuitivamente, mas assim, levianamente a gente vai pensar que a educação à distância se iniciou lá na pandemia, mas não. A educação à distância tem o início dela é mais distante do que a gente imagina. Então, a educação à distância, ela inicia seus primeiros indícios, né, em 1728, com aulas de taquigrafia por correspondência. Na sequência, né, a gente tem alguns momentos importantes, que é o Instituto Radiotécnico Motor, depois os cursos de correspondência, os telecursos, né, que a gente conhece muito bem, e tem muitos vídeos mesmo do telecurso no YouTube, que são super legais. E aí, na sequência, né, a gente tem a utilização das redes sociais, redes digitais, né, para o desenvolvimento da educação à distância. E aí, a gente tem, em 1996, a primeira lei que vai falar sobre, aliás, eu
dentro da LDB, a gente tem o artigo 80 falando sobre a educação à distância. Em 2017, a gente vai ter um decreto que vai também deixar mais claro como é que a educação à distância vai funcionar, tá? Então, o decreto de 2017, ele atualizou as regulamentações e ela refletiu sobre as realidades pedagógicas, tecnológicas, então ele inseriu um pouquinho mais dessa realidade. Bom, um dos conceitos que a gente precisa abordar nessa aula é o que é educação aberta. Às vezes você tem esse conceito, né? Educação à distância, educação aberta, será que é tudo a mesma coisa? É e não é. Educação aberta é um conceito que vai visar democratizar o acesso ao conhecimento através, né, da eliminação de barreiras físicas e geográficas, tá? Então, toda vez que a gente fala de educação aberta, eu sempre penso no YouTube, né? Porque é um canal, é muito fácil você entrar e ver e tal, mas o YouTube tem várias universidades tem várias fundações que colocam vídeos curados e vídeos explicativos que vão democratizar o conhecimento. Fora isso, a gente tem os cursos do tipo MOOCs, tá? Então, tem, assim, algumas fundações de banco, né? Fundações acho que, se eu não me engano, Fundação Santander, tem outros bancos que também têm, né, fundações, e aí vai ter cursos livres, com certificado, por exemplo, na internet. Então, esses cursos abertos e online disponíveis, por exemplo, para você tirar seu certificado. Tem alguns do governo agora que estão disponíveis, também, né, que são ligados à escola virtual do governo. Então, são cursos super legais que você pode fazer pelo EGOV mesmo, e são cursos do tipo abertos e massivos, tá? Que são os MOOCs. Eles se utilizam de recursos educacionais abertos. O que são os recursos educacionais abertos? São ferramentas didáticos pedagógicas que vão estar livremente disponíveis para as pessoas. Por exemplo, um site que vai te ensinar a como digitar melhor. Então, ele vai ser um recurso educacional aberto, tá? Então, os elementos da educação aberta são recursos abertos, depois a flexibilidade, então esses cursos geralmente vão ter flexibilidade de horário, você pode fazer a qualquer momento, você pode se matricular, terminou, acabou, recebe seu certificado. Então ele é acessível, né? Então qualquer pessoa com internet, sem custo. Por isso que geralmente tem fundações que disponibilizam isso, tá? Alguns governos de estado, alguns municípios também têm. Então, esse é um conceito muito importante quando a gente vai falar de educação à distância. Então, você vai falar, tem um curso aí na internet sobre digitação. Será que eu faço? Será que isso é bom? Por que ele está livre? O que é isso? Por que ele não cobra nenhum valor? Por quê? Porque ele é um MOOC, tá? E ele tem essência na democratização do ensino. Bom, o ensino híbrido também é um conceito que a gente precisa compreender, né? O que é o conceito do ensino híbrido? O ensino híbrido, ele vai ter alguns conceitos do ensino presencial e alguns conceitos do ensino completamente remoto, tá? Então, ele vai integrar um pouquinho dessa interação face a face, né? Face to face, e vai colocar, e vai deixar mais dinâmico, vai deixar mais dinâmica a aprendizagem, tá?
Então, essa modalidade, ela é bastante vantajosa, porque ela vai combinar a flexibilidade do EAD com a interação pessoal do ensino presencial, permitindo uma personalização sem precedentes no processo educacional. Então, existem vários modelos de ensino híbrido, como modelo de rotação, como modelo flex, como modelo à la carte, o virtual enriquecido. Então, tudo isso todos esses modelos vão mesclar de diferentes maneiras. Como é que eu vou fazer a parte híbrida, como é que eu vou fazer a parte presencial. Então, por exemplo, na rotação eu tenho alternância de atividades online e presencial. Na Flex, predominantemente eu tenho online com suporte presencial, por exemplo, suporte presencial opcional, desculpa. No à la carte eu tenho cursos completamente online, com um contexto de escola bem tradicional, tá? E no virtual enriquecido eu tenho uma combinação entre presença física e esporádica, com algumas instruções online, tá? Sinceramente, eu acho que esse é o modelo que mais dá certo para o processo de ensino-aprendizagem. A gente ainda precisa, a gente, que eu falo, não é a gente, mas assim, as pessoas, de uma maneira geral, a grande parte da população precisa amadurecer muito, você precisa estar muito maduro, eh no sentido desse estudo sozinho, para você fazer um estudo completamente remoto. Então, por isso que exige muito da sua autonomia, por isso que a gente discute tanto sobre autonomia estudantil. O curso completamente remoto, ele exige muito, muito da nossa força de vontade, garra e nossa persistência, sabe? Então, às vezes, o híbrido, ele vai te deixar um pouco mais confortável, tá? Eu gosto sempre de trabalhar com estudos de caso, e com esses resumos, interativos aqui. Bom, então a gente falou aqui um pouco sobre a evolução do EAD, a gente falou sobre esse conceito da educação híbrida, mas o que que é educação presencial? É a sua presença física na aula, né, a gente já sabe o que é. O que que é educação online? Bom, é quando os alunos estão online com a gente para, estudar. E aí a gente tem ferramentas educacionais voltadas para isso, a gente tem interação de tutores, colegas, para avaliação, para realização de atividade, tudo de forma remota, tá? E a educação híbrida vai mesclar tudo isso. Agora eu vou iniciar o nosso estudo de caso. Então, no nosso eu gosto sempre de trabalhar. Fred, você fala o seminário integrador, né? O seminário integrador, o que que é? Ele é um projeto de extensão obrigatório, mas ele é obrigatório para todo mundo que está dentro da Universidade Federal do Mato Grosso. Ele não é obrigatório apenas para os alunos da educação à distância, tá? A curricularização da extensão é uma exigência do Ministério da Educação. É uma exigência do Ministério da Educação. Todos os estudantes da UFMT são obrigados a fazer projetos de extensão. Eles precisam ter X horas lá de projeto de extensão. Depende de cada PPC, tá? Então, de cada projeto pedagógico. Então, a medicina é um, a odonto é outra, aí o BCT é outro, a engenharia X é outro, que depende da sua carga horária, tá? A curricularização do projeto de extensão, ou seja, a exigência, é um é que não é que é mais simples de fazer, é que como você está presencialmente no local, é mais simples mesmo, tem essa facilidade, né.
Porque você pode entrar em contato face to face com o professor e falar assim, professor, eu preciso fazer um projeto de extensão, o que que o senhor tem de projeto? Não, então, e aí à distância, né, à distância você tem e aí tem equipes, né, então, presencialmente, geralmente você vai conhecer os membros da sua equipe no dia do projeto, né, se o seu projeto de extensão é organização da semana de tecnologia, geralmente isso vai se desenrolar ali presencialmente. Eu entendo, Fredson. Eu entendo que o fato da interagir com os colegas é mais difícil mesmo. Mas a exigência do projeto de extensão, ele é unânime para todos os estudantes dentro da FMT. E dentro de qualquer universidade dessa. Esse é um ponto difícil. Sabe que agora foi implementado os tutores de polo de seminário integrador, justamente para sanar esse tipo de dificuldade. Então, você tem um tutor presencial no seu polo. Que polo você é, Fredson? Ah, de Cuiabá. Então, tem um tutor presencial no polo de Cuiabá, e ele está lá especialmente para conduzir você na, no seminário integrador. E o que é ótimo, porque eu acho que antes a gente ficava meio perdido de corrigir as coisas e mais orientar vocês no projeto de extensão, então dava uma sensação de estamos perdidos todos, tá? Então agora tem um tutor e aí esse tutor ele vai trabalhar com vocês presencialmente no polo. Então, não deixe de ir ao polo. Você já foi ao seu polo? Tirar dúvida, assim, além do dia do projeto do Seminário Integrador, você já foi para o seu polo? Apenas uma vez. Essa é uma questão, né? Então, assim, vocês conseguem fazer várias coisas, mas tem que ir no polo, né? Tem que ir presencialmente. Mas, assim, uma coisa eu te falo, assim, a gente tem pensado cada vez mais, e não foi para isso. Ai, ai. A gente tem pensado cada vez mais, né, como equipe pedagógica aqui do curso, o quanto um modelo híbrido é um modelo que às vezes faz muito mais sentido para uma dinâmica de estudantes e tal, do que o modelo completamente remoto. Então, o modelo completamente remoto às vezes dá certo para um tipo de estudante, um tipo de aluno, um tipo de distância do professor, mas e temas e temáticas, mas às vezes para o outro precisa, às vezes, de um aluno mais maduro, precisa de um aluno que conhece mais tecnologia. Então, cada tema e cada nicho de aluno vai ter mais dificuldade ou menos dificuldade mesmo para aprender. Esse estudo de caso aqui, que eu bolei, eu gosto bastante de trabalhar com os estudantes, o desenvolvimento, né, da, da sua parte técnica, eu gosto bastante de trabalhar com estudo de caso. Porque no estudo de caso, na verdade, a gente meio que discute o que acontece dentro do curso, esse é o intuito, né? Então, a gente tem aqui um estudo de caso que vai falar sobre a implementação de um curso de educação à distância em uma universidade pública brasileira, ou seja, é o BCT. Então, é o Bacharelado de Ciência e Tecnologia. Então, o contexto, né? Então, uma universidade pública brasileira, ela, ela deseja implementar um novo curso de graduação na modalidade à distância.
E a proposta do curso tem como ampliar o acesso ao ensino superior, promover a inclusão de alunos que, por exemplo, moram em áreas remotas e que têm dificuldade, né, para ir até um campo universitário. A a universidade já possui uma infraestrutura básica em tecnologia da informação e comunicação, mas ela está buscando um modelo pedagógico eficiente para o EAD. Então, quais são os nossos objetivos pensando aqui nesse estudo de caso? Compreender os conceitos e significado da educação à distância, e a sua importância no contexto do Brasil, analisar as teorias que fundamentam a educação à distância e suas implicações pedagógicas, e desenvolver estratégias para promover a autonomia desses estudantes do EAD, avaliar vantagens e desafios da implementação do curso e sugerir alternativas baseadas em experiências e literatura relevante. Então, a gente tem aqui a universidade deve considerar, né, o quê? Bom, o marco legal da EAD, o que a gente fez, né, durante cada um desses passos do desenvolvimento da educação à distância. Por que é bom a gente conhecer o que se passou? Porque a gente não repete os mesmos erros, né. Então a gente viu, ó, desenvolvendo, o ensino por correspondência. Como é que foi? Enviava-se cartas? A cada quanto tempo recebia-se, né, as respostas e desenvolvimento dos estudantes? Então, alguns fundamentos teóricos importantes. A teoria da distância transacional de Murray, que vai destacar, então, o diálogo e a estrutura do curso e a autonomia do aluno como elementos chaves. O conceito de aprendizagem híbrido, que vai combinar modalidades presencial e à distância, usando TICs. A gente usa dentro do BCT um pouquinho desse ensino híbrido, quando a gente fala que, não que a gente vai falar que ensino é híbrido, né? Mas a gente vai usar essa modalidade educacional quando eu falo: Fredson, vá ao polo tirar dúvidas sobre o conteúdo de matemática ou de cálculo com o tutor presencial. Então, eu estou mesclando o seu processo de ensino-aprendizagem também com a presencialidade, tá? Para tirar dúvida com o tutor. Então, a gente tem aqui da infraestrutura. Não, isso, da infraestrutura. A implementação de um sistema de gerenciamento de aprendizagem robusto, que possa suportar, então, a criação de conteúdos, por exemplo, o Moodle, a utilização de plataformas de comunicação síncronas, por exemplo, o Google Meet, a parte pedagógica e de metodologia. Então, promover, então, a autonomia do estudante, os cursos ofertados, né, precisam ter flexibilidade. Por exemplo, hoje a gente está gravando porque o estudante pode assistir depois, né, mas a presencialidade dentro do sistema é obrigatória. Então, permitindo, então, que esses alunos gerenciem seu próprio tempo, seu próprio ritmo de estudo. A gente tem aqui o diálogo e a interatividade como também, né, como um ponto muito importante que vai fomentar, né, esse ambiente bastante interativo, de bastante conversa, e nem sempre isso é fácil de fazer, que é isso que você está falando. Poxa, às vezes eu não consigo falar com meu colega, né, então o diálogo e a interatividade nem sempre é fácil de fazer, mas essa é uma técnica pedagógica. Bom, então quais são os desafios e as alternativas para a implementação desse curso? Os desafios são a falta de familiaridade dos estudantes e professores com ferramentas digitais, tá? Mas eu acho que isso vem se desenvolvendo bem aos poucos, mas tem sim ainda muitos estudantes, a gente percebe que ainda tem muitos estudantes com muita dificuldade com as ferramentas digitais. Por exemplo, a gente tem eventualmente estudantes que não sabem colocar a presença no sistema, não sabem abrir a prova. Então, por isso que o tutor de polo está aí para sanar todas essas situações.
Bom, muita gente tem resistência à mudança do modelo, então, estão acostumados à presencialidade, estão acostumados à cobrança da presencialidade, quando o ensino remoto não vai ter ninguém te cobrando, não vai ter. Raramente você vai ter alguém cobrando você ali, né, como na presencialidade. Você vai ter, às vezes, uma mensagem do tutor: "Olha, é tal prazo", mas você pode passar batido pela mensagem, tá. Eh, então você tem, a resistência ao modelo, você tem, uma necessidade de suporte técnico contínuo, então continuamente a gente precisa de suporte técnico. Bom, quais são as alternativas, né, que a gente pensa para que isso dê certo? A gente precisa de capacitação para todo mundo, a gente precisa de suporte técnico para todo mundo, estudantes e professores, e a gente precisa de, materiais, educativos dentro do nosso sistema, que vão te explicar como fazer uma prova, como abrir a prova, então, tudo isso, né, dentro do seu ambiente virtual. Algumas perguntas a gente pode para refletir, né, sobre esse estudo de caso. Como que a implementação de um curso EAD pode contribuir para a democratização do acesso ao ensino? Então, tipo, vai contribuir mesmo? Será que a gente precisa? E a resposta é sim, a gente precisa. Ainda tem muita gente que não tem ensino superior, ainda tem muita gente que precisa, se desenvolver tecnicamente, né. De que forma as teorias de Moore e o conceito de blended learning pode ser aplicados, para melhorar a eficácia, dos cursos EAD? Então, a teoria de Moore vai falar sobre eh, ela vai falar sobre a distância transacional. Então, ela vai falar sobre, às vezes você tem nós estamos numa aula síncrona, ou seja, o tempo nessa aula é síncrono, eu estou dando a aula ao vivo, mas alguém pode acessar o link da aula amanhã e assistir essa aula. Então, o processo do ensino-aprendizagem dele vai ser assíncrono. Então a gente pode brincar com essa sincronicidade e assincronicidade do processo de ensino-aprendizagem para facilitar o seu processo de ensino-aprendizagem, para criar mais momentos, mais processos dinâmicos do ensino, tá? Então, por exemplo, um processo assíncrono de ensino é esse material aqui, de aula. A gente também tem um outro material. Entrar aqui. A gente tem um outro material que eu chamo de material resumo. Deixa eu ver se tá aqui, resumo interativo. Deixa eu ver se esse aqui, texto base. E o capítulo 2? Texto didático, saiba mais, deixa eu ver aqui, facilitar aqui. Aqui, a gente tem um resumo interativo, ó, tá? E o resumo interativo, ele é o seu processo de ensino-aprendizagem de forma assíncrona, tá? Então aqui eu tenho um avatarzinho falando, que vai te explicar a matéria, aqui tem outro que vai falar com você, aqui tem, né, a ideia da evolução da EAD que a gente comentou hoje, os conceitos,
né, importantes. Então, tudo isso aqui e o texto básico tá aqui. Então isso aqui é um processo de ensino-aprendizagem assíncrono, tá? E aí, ele está falando de que forma as teorias de Moore e o conceito de blended learning podem ser aplicados para melhorar a eficácia dos cursos da EAD. Então, a gente pode, na verdade, mesclar isso melhor de forma que o seu processo de ensino-aprendizagem seja efetivo. O momento síncrono comigo deve ser eficiente. Então, essa é a ideia central de Moore, né? Que a gente torne os momentos de fato ao vivo, eficientes. Quais são as estratégias que podem ser adotadas para fomentar a autonomia desses estudantes e o engajamento? Bom, a gente tenta de tudo. Manda mensagem no fórum, tenta de tudo. Mas é sempre um desafio. Esse é um grande desafio, que é fomentar a autonomia de vocês, deixar que vocês mesmos se organizem para estudar, então, ensinar ferramentas, por exemplo, como a ferramenta que eu estou falando hoje, que é a ferramenta de técnica de resumo, né, o método Cornell de resumo, é uma delas, é deixar você se utilizando no seu processo de ensino-aprendizagem de forma autônoma em casa, para fazer a sua aprendizagem ativa, tá? Então, a gente tem aqui vários desafios mesmo. Então, a implementação de um curso EAD em uma universidade vai requerer, né, uma abordagem completamente multidisciplinar. A gente precisa, de fato, convergir aspectos legais, teóricos, tecnológicos e pedagógicos. Então, a gente precisa dessa multidisciplinaridade para olhar para isso. Essa promoção da autonomia do estudante, a garantia desse suporte técnico para vocês é extremamente importante. Adaptação contínua às necessidades que vocês têm, que a gente tem, então é um ponto crucial, né? A possibilidade de se adaptar o tempo todo. Então, desenvolver em vocês a capacidade também de usar as TICs de forma eficiente é uma ferramenta muito, muito poderosa de democratização do ensino, tá? Do ensino da educação superior. A gente tem alguns exercícios aqui no final desse material, são exercícios que a gente já disponibiliza o gabarito, tá? E são exercícios que vão ser muito parecidos com os exercícios, vou trazer aqui, da avaliação regular, tá bom? Então, a avaliação regular, que vai estar disponível aí a partir 11 de março. Dia 11 de março vai estar disponível a avaliação regular, ela é de múltipla escolha e ela é muito parecida, então, com as questões que estão aqui ao final do capítulo, tá bom? Fredson, como é só você hoje? Quase não tivemos interação, quase não tivemos dinâmicas, então eu vou encerrar aqui às 8 horas, tá? Por conta disso, por conta da interação dinâmica, que acabou indo, né? Quase não tivemos dúvidas ao longo da nossa explanação. Deixo aqui já avisado, né, que a gente tem a atividade de entrega de arquivo, que é do método Cornell, que está aqui, que vai até 2 de março, desculpa, que vai até 23 de fevereiro, tá? 23 de fevereiro, vai a atividade de entrega de arquivo, e atividade de fórum também vai até dia 23. O fórum façam de forma simples, de forma consciente. Então, escolha duas modalidades educacionais, entre presencial, à distância, educação aberta, ensino híbrido. Explique a diferença estrutural concreta entre elas e o que impacta diretamente a forma de aprender. Não cite definições gerais. Então, assim, olha, professora, eu vou comparar a educação presencial com a educação híbrida.
Na educação presencial, o aluno está presencialmente na sala de aula, em todas as aulas da grade horária. Na educação híbrida, você tem carga horária em que a gente tem atividade online, carga horária que a gente tem atividade presencial. Relate uma situação real, plausível da sua rotina pessoal ou acadêmica em que a autonomia do estudante é decisiva para um sucesso do curso à distância. Explique qual a decisão que o estudante precisaria tomar e quais as consequências dessa decisão se não fosse assumida. Por exemplo, você poderia me falar aqui que você, todos os dias, você pega 30 minutos do seu horário do almoço para abrir o seu sistema e ver quais são as suas pendências e entender quais são as disciplinas que estão acontecendo e quais são as atividades que você tem para entregar naquela semana. Então, isso é uma situação real e plausível, tá? Então, a partir da sua resposta, qual a estratégia prática e concreta para fortalecer sua autonomia? Então, assim, professora, eu estou entrando, mas não está dando certo. Eu estou perdendo os prazos. Então, quem sabe ter uma agenda física de papel não ajuda, tá? Então, esse aqui é um exercício de autorreflexão, tá? Não tem resposta certa aqui. É um exercício que vai se aplicar apenas a você mesmo, tá? Então, você mesmo pode fazer hoje, terminando nosso encontro síncrono, você já pode postar aqui a sua resposta, tá bom? A atividade de entrega de arquivo é uma atividade do resumo Cornell, que está aqui na sequência, as orientações estão aqui, tá? Eu já expliquei, mas não custa falar de novo. Então, você vai dividir o papel em 3 partes, basicamente. Você tem aqui a partir da coluna, tá, de palavras-chave, as anotações propriamente dita e aqui o resuminho da sua aula. Aqui no topo, geralmente eu falo para colocar o seu nome e o título daquela aula, ok? Então, e aí, isso aqui a aula basicamente foi sobre a educação à distância, aliás, educação aberta à distância, aspectos conceituais de convergência. Então, basicamente foi isso, foi sobre isso a nossa aula de hoje. Eu vou encerrando aqui, 20 horas, terminamos mais cedo porque estamos com poucos estudantes aqui em aula, eu vou liberar aí o Fredson mais cedo, que resistiu bravamente. Ok, Fredson? Então tá, boa noite, boa noite. Já vou encerrando por aqui a gravação.